Olá, o Conexão Futura está no ar, ao vivo, aqui pelo canal Futura e também pelo nosso site, que você sabe que é o www.futura.org.br. No dia 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma tragédia matou 242 pessoas e feriu outras centenas. Segundo as investigações, o que aconteceu na Boate Kiss foi em função de uma série de omissões, erros e falta de fiscalização, além de negligências. O número de vítimas fatais chocou o mundo e abriu a discussão sobre prevenção, segurança e fiscalização de locais que concentram uma grande quantidade de pessoas. Um ano depois, especialistas afirmam que o Brasil avançou muito pouco no sentido de melhorar a segurança em locais de reunião de pessoas. A lei prometida para unificar as normas de segurança em todo o país ainda não foi votada. No Rio Grande do Sul, a lei vingou, mas falta regulamentação. Segundo os especialistas, muitas casas noturnas continuam operando de forma irregular. E a fiscalização ainda é deficiente nas principais cidades do país. Para discutir esse assunto, a gente vai receber aqui no estúdio o deputado Paulo Pimenta, coordenador da Comissão Parlamentar de Acompanhamento da Nova Legislação. E também Rodrigo Polito, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Você que está em casa, como sempre, é nosso convidado especial. Aproveite para tirar suas dúvidas. Participe dessa conversa, mandando mensagens, comentários e opiniões para o Facebook e também para o Twitter do Canal Futura. Ou então, ligue para a gente utilizando o nosso telefone. O número é 0, operadora 21 35 23 40 98. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão Futura. E eu queria começar perguntando ao deputado Paulo Pimenta. Na verdade, a gente tem uma lei, uma nova legislação que está aí em andamento, ainda para ser votada no plenário da Câmara. De que se trata essa legislação? O que a gente pode esperar dela? Na realidade, coronel, telespectadores, a Constituição de 88, ela delegou aos estados a competência exclusiva, plena, de legislar sobre a questão de prevenção de incêndios. E delegou aos municípios a competência, a responsabilidade de terem legislações municipais que regram concessão de alvarás, autorização para funcionamento de qualquer estabelecimento. E nunca existiu qualquer tipo de exigência mínima, né? Então, hoje, cada estado tem uma lei sobre prevenção e cada município tem uma regra local, uma regra própria sobre concessão de alvarás. E do nosso ponto de vista, esse episódio de Santa Maria, né, e outros fatos, eles nos provocam a necessidade de estabelecermos alguns parâmetros mínimos, né, de responsabilidades, de exigências, que possam, né, ajudar a criar no país uma realidade legal e cultural que impeçam que uma situação como essa que ocorreu na nossa cidade volte a se repetir, né? Então a lei ela define responsabilidades, né? Eu acho que hoje a legislação, como ela é muito confusa, ela estimula a impunidade, a dificuldade de responsabilização de culpados e também avança do ponto de vista técnico, né? Definindo um conjunto de normas e exigências que vão, do meu ponto de vista, ajudar inclusive o trabalho que é realizado de maneira competente em todo o Brasil pelos corpos de bombeiros. Bom, hoje, tenente coronel, quais são as normas que as casas precisam estar cumprindo, né, para estarem regularizadas? Bom, cada estado tem, né, o seu conjunto de regras próprias. No Rio de Janeiro, nós temos uma legislação, acho que é a mais antiga do Brasil, uma legislação de 75, que foi regulamentada em 76, e a partir daí todas as casas têm que se adequar a esse modelo. Em 1991, o controle das diversões públicas, né, as quais englobam as boates, bares com música ao vivo, parques de diversões, eles foram, a responsabilidade foi passada à Secretaria de Estado de Defesa Civil e diretamente ao Corpo de Bombeiros. Então, desde 91, que todas as casas são cadastradas nos Corpos de Bombeiros. Então, além delas terem que cumprir as regras de segurança com a instalação de equipamentos, com a adequação das saídas de emergência, também
o registro dessas casas faz com que nós tenhamos uma renovação de documentação anual, e isso faz com que o Corpo de Bombeiros se certifique que a manutenção desses equipamentos continua sendo feita. Quais são as casas que estão sujeitas às normas? Todas as casas de estabelecimentos comerciais, por exemplo? Sim, a legislação de 76, ela dá plenos poderes ao Corpo de Bombeiros, né, dá o que a gente chama de poder de polícia administrativo para fiscalizar toda e qualquer tipo de edificação, não só boate, mas todas as casas, elas estão sujeitas, né, a uma visita inopinada do Corpo de Bombeiros. Mesmo essas que têm obrigação de renovação anual e que recebem anualmente uma vistoria dos corpos de bombeiros, elas também, né, encaixando na nossa rotina administrativa de fiscalização, elas sofrem visitas também esporádicas ao longo do ano no seu horário de funcionamento, seja durante o dia, onde só tem os funcionários, seja durante a madrugada, quando ela está funcionando. Independente do número de pessoas que têm a capacidade de frequentar? Independente do número de pessoas. Só que a fiscalização é possível em todos os lugares, claro, todo o tempo todo. Né? A onipresença da fiscalização é algo impossível, mas dentro do nosso planejamento nós temos, né, sempre a observação de lugares que tem maior risco, tem um fluxo de pessoas diferente, ou tão onde nós recebemos algum tipo de denúncia, e a fiscalização, as operações são montadas em cima desse planejamento. A pessoa pode fazer denúncia diretamente no Corpo de Bombeiros? Diretamente na unidade da área operacional, através do e-mail, no site do Corpo de Bombeiros, e por telefone. Que é o 190? Isso. O telefone é o telefone do quartel da área operacional. Ah, tá. Aí dependendo da área, mas no nosso site na internet, www.cbemerge, a gente tem todos os telefones, endereços e e-mail para se fazer isso. Só vou dar uma interrompida, porque a gente já tem duas participações de público. Vamos agradecer aqui a Catiane Carvalho Durães, que participou pelo Facebook. Ela pergunta: como está a fiscalização das casas noturnas do país? Temos segurança eficaz? Acho que eu posso levar essa pergunta ao deputado Paulo Pimenta. Na realidade, eu entendo que a tragédia da Boate Kiss, ela acabou evidenciando para a sociedade brasileira uma realidade que era pouco conhecida. Né? Vocês podem observar que nos dias que seguiram a tragédia, nós tivemos dezenas, centenas de estabelecimentos sendo fechados em todo o Brasil, sendo vistoriados. E o que isso revelou? Revelou que, infelizmente, aquilo que aconteceu em Santa Maria poderia ter acontecido em muitos outros lugares. Né? Porque o nosso padrão de exigência, enquanto cidadão, inclusive, ele foi sempre muito tolerante. Né? Muitas vezes nós entramos no estabelecimento e ele está superlotado, ele não tem uma saída de emergência, mas isso ninguém leva em consideração. Né? Quer dizer, nós não temos uma cultura, inclusive algumas outras coisas, tipo assim, o nosso filho estuda numa creche, a gente não sabe se o plano de prevenção está em dia, onde é que a saída de emergência, se os extintores, quem é o profissional responsável. Não, o brasileiro ele não teve, historicamente, uma cultura de prevenção. Então, essa tragédia, eu acho que ela vai exigir uma mudança de legislação, uma mudança de comportamento, mas também uma mudança cultural. Do cidadão. Do cidadão. Quando ele for frequentar o estabelecimento, além dele querer saber do preço, da qualidade, ele também tem que querer saber se aquele estabelecimento é seguro. E o que, ele tem que saber quando ele chega no estabelecimento? Como cidadão, a gente tem que prestar atenção? Eu vou te dar uma informação que eu acho que é interessante. Nós vamos, na nova legislação, exigir, por exemplo, que todas as prefeituras e estabelecimentos, né, com essas características que o coronel divulga, tenham na internet todas as informações. Antes. Então tu vai sair de casa, tu vai saber, olha, o alvará está em dia, o plano de prevenção, quem é o técnico responsável, qual é a lotação. Né? Então tu vai poder optar. Nós temos no Brasil, por exemplo, inúmeros casos de estabelecimentos que funcionam com liminar da justiça. Isso é um perigo. Né? Então, não tem plano de prevenção, às vezes não tem um alvará da prefeitura, mas um juiz dá uma liminar. Então, o cidadão, quando ele vai naquele estabelecimento, ele não sabe disso. Ele não sabe que aquele estabelecimento não teve um plano de prevenção aprovado, não teve uma liminar e que um juiz, por algum motivo, né? Ou municípios que exigem um plano de prevenção. Isso é um risco. Evidente. E mais do que o risco, tu vê, o cidadão ele é levado a crer, quando ele entra num estabelecimento, que ele está em dia. Né?
Tem muitos municípios, por exemplo, que exigem o plano de prevenção de incêndio para que um alvará seja concedido para abrir o estabelecimento, mas para renovar o alvará não é obrigatório. Então, quer dizer, um estabelecimento para ser aberto é necessário uma quantidade de documentos e normas para que sejam cumpridos, mas para a renovação desse alvará, todas essas exigências... Então você tem, às vezes, um plano de prevenção vencido, né, mas o alvará para o funcionamento renovado. Isso acontece muito na prática? Aqui no Rio de Janeiro, as casas elas têm esse cadastro e têm emissão de um terceiro documento de aprovação, que é o certificado de registro. Então, elas têm que ser vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros todos os anos. Então, isso a gente garante que a manutenção está sendo feita. Mas os Corpos de Bombeiros enxergam com muita satisfação isso que o deputado acabou de falar. Inclusive, no Rio de Janeiro, o cidadão, no site do Corpo de Bombeiros, ele pode acessar e observar todas as casas de diversões, estão separadas online. Você tem a possibilidade de saber qual a lotação da casa, qual a validade da manutenção dos equipamentos, o endereço e o nome da casa. Isso está online para que o cidadão tenha acesso a essas informações. Isso ainda é muito restrito, porque no caso é só o Rio de Janeiro. Sim, mas que se isso for da vontade do Legislativo, se isso puder se espalhar por todo o país, todos os corpos de bombeiros vão enxergar de maneira muito positiva. Na realidade, Coronel, se o senhor me permite, todas as medidas elas vão cada vez mais ajudar o Corpo de Bombeiro. Claro. Né? Por quê? Porque ela vai exigir do proprietário, ela vai exigir, né, do administrador, né, do fiscal da prefeitura, que tem que ter muito mais rigor. Você veja lá em Santa Maria, né, a espuma que foi colocada para o isolamento acústico, depois, né, ficou sabendo que era uma espuma de colchão, que quando ela foi, né, queimada, ela gerou um gás. Com as imagens no ar da tragédia da Boate Kiss. Não houve nenhuma preocupação em que fosse colocado uma espuma, né, que tivesse uma certificação do Inmetro, que fosse adequada para aquele tipo de ambiente. Né? Então, não é possível também que o fiscal da prefeitura, o bombeiro, chegue lá e saiba que espuma aquela. Mas o proprietário ele não pode. Então, entendeu? Nesse sentido, qual é a responsabilidade? Existem vários níveis de responsabilidade num episódio como esse. Né? Eu considero que lá em Santa Maria tem responsabilidade do Poder Público Municipal, tem responsabilidade dos bombeiros, tem responsabilidade dos proprietários, né? Porque foi uma sucessão de episódios. Sim, né? Mas numa prática de uma não... A lei diz o seguinte, em última análise, quem concede o alvará é a prefeitura. Se permitir que o estabelecimento funcione fora das normas de segurança, é crime de responsabilidade do prefeito, improbidade administrativa. Então, ao fim e a cabo, se a prefeitura deixar o estabelecimento funcionar, não tomar as providências, ela vai responder pela responsabilidade daquilo que aconteceu. E as responsabilidades do Estado ficam em razão da emissão da documentação, né, nos prazos razoáveis para que a Prefeitura possa emitir os seus alvarás com o respaldo dos corpos de bombeiros, né, e também, uma coisa que muito se fala, a fiscalização. A responsabilidade do Estado é fiscalizar. Eu posso falar muito pelo Rio de Janeiro, a gente tem números que do ano de 2012 para 2013 a gente conseguiu quadruplicar alguns números. 10 mil, né? 10 mil fiscalizações, aquelas inopinadas, dessas operações que eu estou te falando. Somadas as vistorias para emissão daquele documento de renovação anual, chegamos ao número de 55 mil, mais ou menos, vistorias do Corpo de Bombeiros. Então, é um número muito expressivo para nós. Mas o cidadão não pode se enganar de que, se não tem fiscalização, eu não tenho as responsabilidades. Não. Responsabilidade de manter o funcionamento dos equipamentos, manter o extintor recarregado, manter as mangueiras em dia, os certificados de ignifugação dos forros de revestimento, das espumas, das cortinas, e toda a prática que há no dia a dia da boate, a manutenção da largura das saídas, a não colocação de grades, o treinamento dos seguranças, dos brigadistas, isso tudo é responsabilidade do proprietário, independente da fiscalização. A fiscalização existe, a fiscalização é forte, mas o proprietário tem que ter consciência
de que é responsabilidade dele manter aquilo em boas condições. E eu concordo plenamente com o deputado quando ele fala do frequentador. Aqui no Rio de Janeiro, já é lei que todas as casas têm uma indicação com a lotação da casa e o número do disque denúncia. Algumas poucas denúncias nós recebemos em razão disso. Então hoje, se o cidadão ele entra numa boate, ele verifica que o ambiente está muito cheio, ou está muito cheio, ou uma porta que deveria estar destrancada está trancada. O que ele pode dizer? É isso uma informação importante. A primeira coisa a se observar é a sinalização de emergência, o que é mais fácil para o cidadão. O cidadão, às vezes, não tem a expertise de observar um extintor, claro, coisa assim. Mas agora, a sinalização ela é feita para o usuário. Então, se ele está em algum ponto da boate e ele observa nas paredes e ele não consegue enxergar, por exemplo, uma placa que indique a sua saída, seja uma seta indicadora, ou seja, a palavra saída, na cor verde, e um bloco de iluminação de emergência, tudo isso, ele já pode começar a suspeitar e verificar se aquele local realmente tem boas condições de funcionamento. Então, hoje, para o cidadão, a primeira coisa é a sinalização, a orientação de saída. Se ele observar e não conseguir enxergar essa placa, isso já é um indício de que aquele imóvel tem algum tipo de irregularidade. E por aí vai. Aí vão para os extintores, vai para a ignifugação dos materiais e uma série de outras medidas. Deputado, existe um modelo nos outros países que essa legislação se inspirou? Não, não existe, né? Na realidade, digamos assim, grandes tragédias sempre provocaram mudanças profundas de legislações e mudanças culturais, né? Antes do edifício Joelma, em São Paulo, não existia código de obras nas prefeituras. A grande tragédia da TAM produziu um conjunto de mudanças na legislação sobre aviação civil. Então, tragédias que ocorreram nos Estados Unidos, na Austrália, na Argentina, elas levaram a mudanças de legislações que nós temos observado, né? Mas o que é importante as pessoas entenderem é que o Brasil é um país muito diverso, né? Então você imagina, quando você fala numa legislação, você tem que imaginar uma cidade como São Paulo e você tem que imaginar uma pequena cidade do interior do Piauí. Você tem que imaginar um Rio de Janeiro e você tem que imaginar uma cidade do interior do Amazonas. É claro que você não pode ter uma regra, um nível de exigência tão detalhado a nível nacional que equiparasse todos os municípios. Então você precisa ter uma legislação que ela tenha um padrão nacional, que ela estabeleça alguns condicionantes, mas não há como fugir que os estados, em termos de prevenção, e os municípios tenham as suas especificidades, né? Porque é o município lá. Agora, existem algumas questões que devem ser padronizadas. Então, o coronel falava agora sobre sinalização. Quer dizer, não é razoável que nós não tenhamos obrigatório um padrão de sinalização. Como é que você imagina agora nós com Copa do Mundo, com Olimpíada, chega um cidadão brasileiro ou estrangeiro num estabelecimento, tem um que ele sinaliza a saída de emergência de uma forma, outro de uma forma, né? O padrão internacional não é... Eu achei mais bonito fazer na minha boate de... Então isso não existe, seria como se cada cidade tivesse uma legislação de trânsito diferente da outra. Então, sinalização deve ser padronizado, tem norma da BNT sobre isso, tem regulamentação do Inmetro, porta de emergência, saída de emergência, né? Quer dizer, não é possível que cada estado, que cada município tenha autonomia para definir o que é saída de emergência. Quer dizer, tem que ter pelo menos uma... Tem que ter uma regra. Os corpos de bombeiros pensam da mesma forma. A Liga dos Corpos de Bombeiros, né, que compreende os 27 comandos dos Corpos de Bombeiros, criaram um grupo de trabalho no início do ano passado, né, através do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, e esse grupo de trabalho também preparou um texto que vai exatamente confirmar isso que o deputado acabou de dizer, que assim, não há como colocar uma regra para o país inteiro, mas há necessidade de uma legislação em âmbito federal que defina responsabilidades, defina prazos, quem faz o que e quando, e punições, que seja o caso, e porque também as regras, o que a gente tem que pensar é o seguinte: todas as regras de segurança, elas são feitas
como o deputado falou, elas surgem através de tragédias, mas elas também surgem em razão da evolução da sociedade. Existem normas... E da fiscalização do cidadão, Sim, certamente. Equipamentos hoje que não existiam dentro da casa, ou dentro de uma boate, ou costume, ou modas, alguma coisa que não existia, hoje passou a existir. Então a norma ela tem que avançar para atender o anseio social. Então, bom, necessário que elas sejam... Desculpa só interromper, Coronel. Tem uma pergunta aqui do Jorge Eduardo. Muito obrigada, Jorge Eduardo, pela participação. Ele veio pelo Facebook. Com a chegada dos mega eventos como a Copa do Mundo e Olimpíadas, quais seriam as medidas a serem tomadas pelas autoridades brasileiras para que sejam evitadas tragédias como aconteceu no Batquis? Acho que a gente está falando um pouco disso. É um pouco disso, né? Agora, o que ocorre? Quer dizer, uma delas esses seria... dias eu Por que a gente está com esse atraso todo nessa votação, por exemplo, do plenário, nessa nova legislação, deputado? Existem várias questões que eu vou insistir, que elas precisam ter uma mudança cultural. A Câmara dos Deputados não tem alvará de funcionamento. Meu Deus! Né? E a maioria dos prédios públicos também não tem, e não deve ser diferente aqui no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em qualquer outro lugar. Porque isto nunca foi uma coisa que nós culturalmente, né, tivéssemos essa preocupação. Né? Então, hoje, esse episódio ele tem que ser um marco de uma mudança de comportamento. Ele mudou a maneira com que se hoje fiscaliza as questões aqui no Rio de Janeiro? O exemplo é de 2012 para 2013. Tínhamos uma fiscalização que era eficiente, mas em 2013 nós quadruplicamos essas visitas e emissão de multas, para a senhora ter uma ideia, 10 vezes mais. E fora quem conseguiu regularizar, porque a multa é a última instância. Então, no meio do caminho, muita gente se regularizou. Então, a gente teve um salto de movimentação de processos entre 27 mil, 28 mil para 45 mil processos de 2012 para 2013. Isso mostra que o cidadão busca a regularização e o Corpo de Bombeiros tem que estar em condições de dar essa resposta. E depois a gente tem expectativa que essa legislação seja votada? Não, a legislação está pronta para ser votada desde junho. Ela já foi a plenário 5 vezes. Foi a plenário, 5 né? vezes, né? O que ocorre? Infelizmente, né, a sociedade brasileira, a própria imprensa, o Congresso, ele acabou assumindo como prioridade um conjunto de temas. Primeiro veio o debate sobre o pré-sal, tinha emergência, urgência, tranca a pauta. Depois veio a discussão do mais médicos. Depois veio a reforma política. Depois entrou o debate sobre o marco civil. E todos esses projetos tinham urgência constitucional. Atrasado. Então o presidente Henrique Eduardo Alves ele assumiu um compromisso comigo, eu falei com ele inclusive na segunda-feira, né, que ele me garantiu o quê? O primeiro projeto que será votado este ano, após o destrancamento da pauta, é este projeto. Né? Então nós acreditamos que ainda no mês de fevereiro nós teremos condições de aprovar essa nova legislação. Bom, existe algum telefone que seja nacional, que a pessoa possa ligar se houver alguma irregularidade em algum estabelecimento que ela esteja, enfim... Bom, no Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, as denúncias podem ser feitas no próprio site do Corpo de Bombeiros, tem um link lá, Fale Conosco, e tem um outro link que é denúncias, aí tem denúncias para gás liquefeito, denúncias de boate, então todas separadinhas, é só o cidadão entrar no site do Corpo de Bombeiros, e ali ele vai ter acesso a todos os números da corporação e como fazer denúncias e tudo. Nacionalmente tem, deputado, algum telefone? Não existe exatamente por isso detalhe, pela falta de legislação. Né? Bom, agradeço muito a presença de vocês, muito obrigada. Viu? E você de casa, muito obrigada pela sua participação. Até amanhã.